Olá, amigos. Bem-vindos. Este é o canal Clamor Profético. Estamos de volta para darmos continuidade às nossas atualidades proféticas. Queridos amigos, conforme vocês viram no título deste nosso estudo de hoje, desta nossa atualidade de hoje, precisamos compreender o tempo que estamos vivendo e é muito importante que nós entendamos a sequência dos eventos e o momento em que estamos vivendo hoje nesses últimos dias. Amados, para alguns acham ainda que o nosso mundo ainda vai muito longe, ainda temos muitos anos por ficar nesta terra. Mas, queridos irmãos, para aqueles que estão realmente almejando a volta de Jesus, eles estão dizendo: nós estamos indo para o lar, estamos indo embora. Será que nós estamos entendendo como 2023 foi o catalisador, um ano de preparação para a entrada para os últimos eventos que nós aguardamos como povo de Deus? Amados, vejam que o livro do profeta Isaías nos chama a atenção. Isaías capítulo 21. Agora quero chamar a vossa atenção para Isaías capítulo 21, verso 11. Diz a palavra: guarda, aqui que horas estamos da noite? Guarda, que hora estamos da noite? Respondeu o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Amados irmãos, como povo de Deus, nos é requerido que horas são da noite. Será que podemos dizer exatamente, tal como a pergunta foi feita através do livro do profeta Isaías, que horas são da noite? Estamos nós capazes de responder o tempo em que estamos vivendo hoje? Bem, queridos irmãos, nós conhecemos a história e tal como nos diz o livro de Eclesiastes capítulo 1, verso 9 e 10, nada há de novo debaixo do sol. Lamentavelmente, a maioria de nós como povo de Deus nos encontramos na condição das virgens adormecidas, tal como aconteceu com o povo judeu na ocasião do primeiro advento do Messias. Povo que tinha as profecias na mão não percebeu o tempo da visitação, queridos amigos. O primeiro advento de Cristo os apanhou desprevenidamente. Mas Paulo vai nos dizer que não é necessário que nós sejamos apanhados de surpresa. Vejam o que diz em Desejado de Todas as Nações, capítulo 2. Desejado de Todas as Nações, capítulo 2. Diz: o ódio dos romanos, bem como o orgulho nacional e espiritual, levaram os judeus a apegar-se ainda rigorosamente às suas formas de culto. Os sacerdotes tentavam manter reputação de santidade, mediante escrupulosa atenção aos cerimoniais religiosos. O povo em seu estado de trevas e opressão, e os príncipes sedentos de poder, ansiavam a vinda daquele que havia de vencer seus inimigos e restaurar o reino a Israel. Eles tinham estudado as profecias, mas sem percepção espiritual. Esqueciam, portanto, os textos que apontavam a humilhação do primeiro advento de Cristo e aplicavam mal o que falavam da glória do segundo. O orgulho lhes obscurecia a visão e interpretavam as profecias segundo seus desejos egoístas. Queridos irmãos, vocês percebem qual era a condição do povo de Israel a quando do primeiro advento de Cristo? Bem, nos nossos dias não é diferente. E como nós conhecemos a história, temos a narração no livro de Mateus e no livro de Lucas, narrando o período em que Cristo, em seu primeiro advento, vem a este mundo. Apenas um número reduzido de pessoas compreenderam o advento do Salvador. Dentre eles estão os pastores que estavam pastoreando naquela noite. O que eles estavam fazendo? De acordo com a narração bíblica, eles estavam estudando as profecias de madrugada para procurar entender a vinda do Messias no seu primeiro advento. E do outro lado estava Ana e Simeão. Nós percebemos, queridos irmãos, que sempre foi assim. Essa é a história do nosso mundo. Apenas poucas pessoas compreendem os desígnios de Deus e recebem mais luz para compreender os sinais dos tempos. Vocês lembram nos dias de Noé? O que é que Jesus disse através do livro de Mateus 24?
como seria a condição dos últimos dias, como foi nos dias de Noé. O que aconteceu nos dias de Noé? Os homens estavam distraídos com as distrações daquela época. E quando chegou o tempo do dilúvio, não é que eles não haviam ouvido a mensagem profética pregada por Noé, eles ouviram a mensagem profética, estavam familiarizados com a mensagem dos últimos dias, mas porque deixaram-se levar pela distração do mundo, pelo comer, beber, fazendo seus planos, planificando construções, restaurando suas moradias, eles se esqueceram do mais importante, de que uma profecia havia sido dada por Deus através do seu servo fiel Noé. E o que aconteceu? Quando chegou o momento, eles foram surpreendidos, não porque não sabiam, não porque eles não ouviram. Sim, amados irmãos, esta é a mesma realidade que estamos vivendo hoje. Agora, nós vamos voltar de novo para a experiência dos dias de Cristo. O que é que nós vemos? Uma classe de homens que não pertenciam ao povo de Deus vão receber luz adicional do que estava para acontecer em breve em relação ao nascimento do Messias. Eu estou falando, sim, desses mesmos. Os magos que vieram do Oriente, eles eram cientistas daquela época, homens pensantes daquela época. Agora vejam o que a nota da inspiração nos diz. O tempo presente é de dominante interesse para todos os viventes. Governadores e estadistas, homens que ocupam posição de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm fixa sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de nós. Acham-se a observar as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Observam a intensidade que está tomando posse de todo elemento terrestre e reconhecem que algo de grande e decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda. Queridos, nós vemos o que a nota da inspiração nos apresenta aqui. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente, não apenas para o povo de Deus, mas para o mundo, porque as coisas que estão para acontecer determinarão o destino primeiramente para o povo de Deus e também para o mundo. E nessa altura nós vemos governantes, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes, têm sua atenção nos fatos que se desenrolam em redor de todos nós. Eles estão percebendo que algo decisivo está para ocorrer, ou seja, que o mundo se encontra à beira de uma crise estupenda, de uma crise grandiosa. Queridos irmãos, o que nos reserva realmente o ano de 2024? Será que nós estamos entendendo a ocorrência dos eventos? Amados, nós vimos logo na entrada do ano de 2024, fomos surpreendidos por uma notícia terrível, logo no primeiro dia de janeiro do ano de 2024. Diz aqui, vemos, sobe para 94 mortos e 222 desaparecidos. Balanço do terremoto no Japão. Terremoto de magnitude 7,5 ocorreu às 16 horas e 10 minutos locais, 4 horas e 10 minutos em Brasília, da segunda-feira do dia 1º. O que é que nós vemos aqui? Até o momento que nós pegamos essa matéria, datada do dia 5/1, nós vemos que o número de mortos havia subido já para 94 e cerca de 222 desaparecidos. E o que nós estamos acompanhando agora, neste preciso momento, é uma sequência de eventos bem no final do ano de 2023, bem no final. Entre o dia 31 a dia 1, nós vemos os Estados Unidos na Califórnia, ondas grandes invadiram a cidade, ondas altas invadiram a cidade. Sim, nós estamos vendo que o número de terremotos foi aumentando no Japão. O que realmente está para acontecer nos nossos dias? Bem, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que o ano de 2024 é um ano profético e podemos afirmar, sim, porque são eles que estão dizendo, não somos nós que estamos inventando nada. E o que nós iremos partilhar com vocês neste preciso momento são fatos que estão acontecendo agora. Nessa nossa apresentação de hoje, queridos, eu vou partilhar com vocês um resumo daquilo que estaremos apresentando.
Nós tivemos que levar um tempo, por essa razão estivemos ausentes, porque são muitas informações, queridos. Muitas coisas estão acontecendo de uma forma gradualmente e cada vez mais avolumada. E para isso nós temos que aferir os fatos e buscar as fontes para que possamos trazer para vocês informações que sejam realmente verídicas e não basearmos em especulações. Nós estaremos analisando algumas coisas relacionadas ao que a mídia cinematográfica está apresentando para o mundo já. Eu sei que vocês já se depararam com uma notícia logo no princípio deste ano. Vejam aqui, esta mulher aí, ela diz que faz uma previsão sombria para 2024. Acredita que um evento cisne negro se aproxima. Eu acredito que muitos já ouviram sobre esse evento cisne negro apresentado por Catherine, uma jornalista investigadora muito renomada nos Estados Unidos, do canal CBS. Vejam o que ela disse. A correspondente investigativa da CBS, Catherine, criou um burburinho ao compartilhar suas previsões sombrias para 2024. Conhecida pelas suas reportagens aparentemente objetivas e comedidas, uma verdadeira raridade e um feito nos dias de hoje, a previsão sinistra desta mulher aqui, para o próximo ano, atingiu um ponto nevrálgico em muitos americanos preocupados. O que é que ela disse? O que é que ela disse, queridos amigos? Vejam, vamos continuar a ler. Em um clipe de Face the Nation, ela disse aos telespectadores que estava preocupada que 2024 possa ser o ano de um evento de cisne negro. O que é o cisne negro? Ela diz aqui, um evento cisne negro é geralmente interpretado como uma ocorrência surpresa que tem efeitos generalizados e importantes. E disse ela, passou a explicar com um pouco mais de detalhe o que ela quis dizer. Queridos irmãos, será que nós percebemos o que esta mulher está querendo dizer? Será que ela é a única pessoa desses homens pensantes nos Estados Unidos, pessoas respeitadas, de canais de televisão respeitados a nível mundial, que está fazendo previsões sinistras sobre 2024? Meus irmãos, vamos continuar acompanhando o que ela diz. Este é um evento de segurança nacional com grande impacto, continuou ela. Por isso, é muito difícil de prever. Há uma série de preocupações que eu tenho sobre isso. Ela citou o nível de ameaça elevado e duradouro da nação juntamente com as guerras em Israel e na Ucrânia, que também desempenham um papel na sua previsão. Estamos tão divididos, afirmou ela, neste país de maneira que nunca vimos antes. E penso que isso apenas cria um terreno fértil para os nossos adversários como a Coreia do Norte, China e o Irão. Bem, queridos, vamos fazer uma pausa aqui. Vocês percebem que ela disse aqui ser o ataque cisne negro, que ela acredita que estamos diante de uma condição sombria nos Estados Unidos. Ela diz que se aproxima um evento cisne negro. Ela disse aqui que ela tem uma preocupação que é um evento, esse evento pode ser um evento surpresa, com efeitos generalizados e importantes. Agora vejam em que área desse cisne negro ela fez menção. Ela disse, este é um evento de segurança nacional com grande impacto. Será que os Estados Unidos irá de sofrer algum ataque terrorista? Bem, eu não posso afirmar nada, mas esta mulher fez um pronunciamento realmente muito assustador para 2024. Ela faz menção aqui que ao olhar para a realidade dos Estados Unidos, que está numa condição de polarização, a nação americana está dividida. Nós estamos acompanhando, estamos vendo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América. Com o advento da próxima eleição, que está para acontecer este ano, em novembro, nós estamos vendo como a situação começou a ficar quente desde o ano de 2023 e agora, nesse ano de 2024, a tensão cada vez mais aumenta e a nação norte-americana cada vez mais dividida. Nós estamos vendo isso. E ela diz que por conta desta condição social
e política nos Estados Unidos pode ser um momento de vulnerabilidade para quais países fazem algum ataque cisne negro? Para quais países? Coreia do Norte, China e o Irã. Bem, irmãos, por que ela fez menção desses países? Agora, eu quero dizer para vocês que esta previsão, na realidade, não é novo isso acontecer nos nossos dias. A maioria dos eventos que estão para acontecer no mundo, eles já foram previstos muito antes. Vocês se lembram deste filme? Alguém assistiu esse filme? Contágio. Sim, este filme havia sido lançado em 2011. Contágio. O que este filme normalmente nos apresenta? De acordo com... Eu tive que acompanhar e fazer análise sobre esse filme. E eu vou explicar o porquê a gente precisa olhar para os comerciantes da Babilônia que estão fazendo o seu trabalho sujo para que ela possa ser estabelecida outra vez no seu trono, de acordo com Apocalipse capítulo 17. Amados irmãos, 2011, neste roteiro, no roteiro deste filme, apresenta uma mulher americana que viaja exatamente na China. E lá na China, um morcego contamina um animal, um porco, e há uma contaminação entre os animais. E quando ela vai para um casino, o marido está no seu país de origem e ela está em serviço e aproveita fazer um passeio. Exatamente, o cozinheiro fica contaminado e essa contaminação, então, ela adquire através do copo que ele levou para ela tomar o seu drink. E exatamente, quando vocês olham para a cena que acontece ali, nos faz lembrar exatamente o que aconteceu quando nós entramos de 2019 para 2020, o que nós acompanhamos? A partir de lá, daquela cidade, lá naquela cidade da China, o que nós vimos? É a partir de lá que surgiu o que também? Aquilo que vocês já conhecem, a pandemia, ou seja, a pestilência 19, começou exatamente a partir da China. Será que os elementos que fizeram parte do roteiro deste filme, a maneira como foi preparada este filme, eles estavam imitando a ficção, estavam imitando a realidade? Ou realmente esta ficção estava anunciando o que iria acontecer? Eu quero mostrar para vocês algo bem interessante. Existe um programa chamado Programação Preditiva. E isso aconteceu desde o momento em que o presidente Barack Obama estava em seu governo. Esse projeto foi levado a cabo. E o que é então programação preditiva? Acompanhe comigo. Programação preditiva. A programação preditiva é a teoria de que o governo ou outras pessoas do alto escalão estão usando filmes ou livros de ficção como uma ferramenta de controle mental em massa para fazer com que a população aceite melhor os eventos futuros planejados. Espera ali. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é a programação preditiva? Eles estão dizendo que programação preditiva é uma teoria que o governo e outras pessoas de alto escalão estão usando filmes e livros de ficção científica como uma ferramenta de controle mental. Vocês sabem como hoje a mídia tem a capacidade de controlar as nossas mentes. Por isso hoje está se estabelecendo censuras contra a mídia privada, contra a mídia alternativa, porque existe uma classe de mídia comprada, estabelecida pelo próprio sistema, por esses governantes, para vincular aquilo que o povo precisa ouvir. Olha o que eles continuaram dizendo, para o controle mental de quem? Das massas, para fazer com que a população aceite melhor os eventos futuros planejados. Será que já estava planejado a vinda da pestilência 19? Bem, meus queridos amigos, eu não sou político e também não sou promotor de teorias de conspiração, mas eles próprios afirmaram aqui que não é uma conspiração, mas é uma teoria. E com certeza isso quer dizer que ela existe. E eles estão dizendo que isso existe, queridos irmãos. Será que nós estamos compreendendo? Os mercadores da prostituta estão fazendo o seu trabalho sujo para que a sua agenda seja estabelecida nos nossos dias, queridos irmãos. Nós precisamos acordar e compreendermos que horas estamos vivendo da noite, queridos irmãos.
Ela continua aqui dizendo: isso foi descrito e proposto pela primeira vez pelo pesquisador Alan Waite, que define a programação preditiva como: a programação preditiva é uma forma sutil de condicionamento psicológico fornecido pela mídia para familiarizar o público com as mudanças sociais planejadas a serem implementadas por nossos líderes. Bem, queridos irmãos, nós iremos apresentar hoje aqui um resumo de algumas coisas ligadas à programação preditiva. Eles já estão anunciando desde o passado, através dos filmes. Sim, vocês lembram do que nós apresentamos aqui? Como foi feito o roteiro exatamente do filme Contágio, produzido em 2011? Será que os homens do cinema, eles estavam fazendo uma profecia? Bem, nós já percebemos que essas profecias, na realidade, são um projeto que eles planejaram de trazer estas coisas sobre a face da Terra. Sim, eles têm um propósito. Agora, vejam aqui mais uma coisa interessante. Em 2022, olha o que Bill Gates afirmou. Bill Gates faz declaração sobre eleições e guerra civil. Então, o que nós vemos aqui? Vocês lembram da declaração que nós lemos? Os homens pensantes, eles estão dizendo que haverá uma guerra civil nos Estados Unidos da América. Veja o que diz aqui. Em 23 de setembro de 2022, Forbes.com informou exclusivamente sobre vários comentários feitos por Bill Gates no Forbes 400 em Philanthropy Summit de 2022. De acordo com a informação, Gates mencionou que a polarização política pode trazer a possibilidade de uma eleição travada e guerra civil. O que a Catherine, aquela mulher lá da CBS, afirmou? Ela disse também que hoje os Estados Unidos está em que condição? A nação está dividida. Bill Gates também está dizendo que, de acordo com a condição dos Estados Unidos hoje, na sua condição de polarização, ele diz aqui que existe toda a probabilidade de acontecer o quê? De haver uma guerra civil por ocasião das eleições. Vejam mais outro homem pensando aqui. O bilionário do fundo de hedge, Ray Dalio, alerta que as eleições de 2024 levarão a uma guerra civil. Vejam aí, 4 de fevereiro de 2022. Sim, queridos irmãos, eles estão dizendo, esses homens pensantes, estão dizendo que 2024, eventos de grande importância ocorrerão, e especialmente nos Estados Unidos da América, haverá uma guerra civil. E nós sabemos, queridos irmãos, para o povo de Deus que conhece a profecia, sabemos para onde estas coisas nos estarão levando. Nós conhecemos isso. Agora vejam aqui, um outro homem. Este homem aqui, ele trabalhou no sistema de segurança dos Estados Unidos da América. Vejam o que ele afirma aqui. A Segunda Guerra Civil Americana, 2024-2025. Meus queridos irmãos, estes alarmes não estão vindo por acaso. Agora, eu quero apresentar para vocês aqui, lembram do que nós falamos sobre a programação preditiva? Lembram-se? Não se esqueçam. Programação preditiva é a ferramenta que eles usam para preparar psicologicamente e condicionar as pessoas a aceitarem aquilo que os próprios governos estabeleceram para trazer o caos sobre a nação. Vejam aqui, o filme que foi lançado em 2023 na Netflix, Um Mundo Depois de Nós. Eu quero dizer para vocês que hoje não irei fazer uma apresentação detalhada sobre este filme, mas eu quero dizer para vocês que nós estaremos apresentando ao longo das nossas atualidades proféticas aqui, estaremos analisando 2 filmes importantes. O primeiro é este, O Mundo Depois de Nós. O segundo filme é este, e será lançado este ano de 2024, no mês de abril. Guerra Civil Americana, 28 dias depois. Queridos irmãos, o
que eles estão querendo dizer? Vocês lembram da programação preditiva? Eles estão anunciando que realmente algo tremendo está para acontecer nos Estados Unidos da América. Sim, vamos voltar um pouco aqui para o mundo depois de nós. Eu vou passar uma ideia para vocês. O que acontece nesse filme é uma programação de 3 etapas. E essa programação de 3 etapas, no final, a terceira etapa, ela termina com uma guerra civil. E vocês poderão ver em que etapa nós estamos agora vivendo em 2024. Vamos continuar, queridos. Vejam mais aqui, Fox News, filme da Guerra Civil, em que o presidente bombardeia cidadãos americanos em um futuro próximo, com estreia em 2024. Sim, queridos irmãos, Fox News, a gente sabe que é uma rede de televisão realmente respeitada e conhecida nos Estados Unidos da América. Agora, será que isso é real? Alguma coisa está acontecendo nos Estados Unidos que deve nos preocupar? Vejam mais aqui, queridos. Fox News. Mais jovens americanos se preparam para o dia do juízo final para as eleições de 2024. Sistema não está estável quando presumimos. Vejam aqui, queridos irmãos. Esta notícia é publicada no dia 8 de dezembro de 2023. Aqui o que é que diz? 40% dos membros da geração Z, esta geração atual, relataram ter feito uma compra de preparação para a emergência no ano passado. Queridos irmãos, o que está acontecendo realmente nos Estados Unidos da América? Será que isso não devia soar como um alarme e começarmos a nos preparar como povo de Deus e fazermos soar a trombeta, o sonido certo, e podermos, como atalaias e guardas fiéis, dizer que horas são da noite? Meus amados irmãos, vejam o que diz aqui. Os americanos mais jovens parecem ser os que mais se preparam para um cenário de desastre antes de 2024. Tendo em mente tudo, desde a pandemia global até as próximas eleições presidenciais. Uma pesquisa do Feeder.com, no início deste ano, descobriu que 39% dos americanos da geração Y e 40% da geração Z relataram gastar dinheiro na preparação para desastre nos últimos 12 meses. Em contraste, apenas 29% dos americanos, e em geral, gastaram dinheiro na preparação para emergências. Irmãos, se realmente alguma coisa não irá acontecer nos Estados Unidos, vocês percebem o número de porcentagem da população americana preocupada com o ano de 2024? Queridos, lembrem-se, programação preditiva. O que eles programaram acerca da pestilência 19 aconteceu exatamente tal como foi narrado no filme Contágio. Sim, então eles não estão brincando. Eles levarão isso a sério, queridos. Vamos continuar lendo. Miller e McCall também sugerem que as eleições presidenciais de 2024 são e provavelmente serão um fator motivador para ambos os lados do corredor político. Acho que muito disso é motivado pela preocupação com uma possível guerra civil no próximo ano e as eleições correrem, se as eleições correrem mal, como muitas pessoas pensam que acontecerá, disse Miller. O que eles estão dizendo? Os americanos já estão prevendo que essas eleições não vão correr bem. É só vermos desde o momento em que começou as campanhas para a presidência nos Estados Unidos e a gente já começou a ver uma espécie de guerra, de perseguição, guerra de narrativa entre esses poderes políticos, entre republicanos e democratas. Embora eu gostaria de dizer para vocês que republicanos e democratas são asas do mesmo pássaro. Quer seja estarem democratas ou republicanos, o que está predito na profecia, ela deve realmente acontecer. Mas, queridos irmãos, nós precisamos prestar muita atenção, porque os Estados Unidos da América, de acordo com a Bíblia Sagrada, ele é um poder, de acordo com o livro do Apocalipse 13, é a potência, a besta que dará autoridade sobre a primeira besta que sofreu a ferida mortal e curar.
e que neste preciso momento é através deste poder que o mundo vai passar por um processo de transformação. Quando os Estados Unidos muda, o mundo também muda. E nós que conhecemos as profecias como povo de Deus, sabemos a importância dos Estados Unidos na profecia bíblica. Então nós precisamos, queridos irmãos, ao olharmos para esses todos os eventos, despertarmos do sono e começarmos a fazer a preparação adequada. Não estou falando da preparação que o povo americano está fazendo, comprando armas, comprando certas coisas. Não, estou falando da nossa preparação espiritual. Vamos continuar vendo mais aqui. Vejam aqui, posse de armas atinge recorde entre eleitores americanos, revela a pesquisa. Essa é uma notícia datada de 22 de novembro de 2023. Queridos irmãos, olha o que diz aqui. Em novembro, 66% dos eleitores republicanos entrevistados disseram que eles ou alguém em sua casa possuíam uma arma. Apenas 45% dos independentes e 41% dos democratas disseram o mesmo. Embora os republicanos sempre tenham possuído armas em taxas mais elevadas do que os democratas, este ano, o maior número de democratas desde pelo menos 2004 disse que eles ou alguém em sua casa tinha uma arma de fogo. Queridos irmãos, a coisa realmente não está bem nos Estados Unidos. Coisas grandiosas e terríveis estão para acontecer nos Estados Unidos. Isso deve nos preocupar, queridos irmãos, porque nós sabemos, de acordo com a profecia, o decreto dominical será estabelecido. E nós sabemos que, segundo a profecia, antes que o decreto dominical seja estabelecido nos Estados Unidos, a nação americana precisa entrar num caos. O Espírito de profecia diz que primeiro haveria guerra, para que essas coisas pudessem acontecer. Agora, vamos sair um pouquinho da situação da guerra civil nos Estados Unidos, que nós iremos cobrir com mais detalhes, comentando os dois filmes da programação preditiva, O Mundo Depois de Nós e a Guerra Civil Americana, que será lançada neste ano. Agora vamos para outro evento que deve nos preocupar em relação ao que está para acontecer em 2024. Vejam aqui, queridos irmãos. A grande reinicialização, ou seja, o grande reset da agricultura global. 9 eventos do Cisne Negro para assistir em 2024. Queridos irmãos, o que é? Cisne Negro na agricultura? Reinicialização da agricultura? Sim, isso mesmo que você ouviu. Vejam aqui. Há um ano nesta altura, demos uma previsão para o Cisne Negro de 2023. Acontecimentos imprevisíveis ou imprevistos com consequências extremas, escreve Bob e James na publicação irmã de CropFi, Agribusiness Global. A maior destes eventos aconteceram e, como este nome que está ali, observou numa discussão de acompanhamento na Cimeira Global de Comércio Agribusiness do verão passado de 8 a 9 de agosto em Aventura, Flórida. Muitos continuaram a ameaçar a indústria global de fatores de produção agrícola, que eventos de Cisne Negro estão entrando em foco à medida que avançamos para 2024 e além. E o que podemos fazer agora para nos preparar? Queridos irmãos, não é somente o evento Cisne Negro ligado ao sistema de segurança nacional norte-americano. Não é a crise da guerra civil que está prevista e os americanos estão se preparando, comprando armas, estocando alimento, criando kits de sobrevivência, porque eles preveem o que estão chamando de juízo final de 2024. Nós vemos também o evento Cisne Negro no contexto da agricultura. Queridos irmãos, vejam o que diz o Espírito da Profecia. Na Índia, China, Rússia e cidades da América, milhares de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens endinheirados, porque têm o poder, controlam o mercado. Eles compram a preços baixos tudo o que podem obter e depois vendem a preços muito maiores. Isto significa fome para as classes mais pobres e resultará em uma guerra civil
Queridos irmãos, o que é que está aqui declarado no Espírito de Profecia? Ellen White já havia previsto todas essas coisas. E nós vemos que diante desta situação, já está anunciando também um evento de cisne negro, chamado como o Grande Reset da Agricultura Global. Não é apenas dos Estados Unidos da América, mas um reset da agricultura global. O que é que vai acontecer? Nós já estamos vendo como o preço dos alimentos nas prateleiras começaram a subir cada vez mais de preço. Desde que começou a guerra na Ucrânia, o grande celeiro do mundo, ao sofrer a guerra da invasão que aconteceu, nós já vemos como as coisas estão cada vez mais pior. E agora eles estão anunciando que haverá um evento de cisne negro, um grande reset da agricultura global. Queridos irmãos, para onde estamos sendo levados? Vejam o que diz aqui. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Que evento é esse, queridos irmãos? Que evento é esse aqui descrito? Sim, é o evento descrito para onde nós estamos indo. Mas isso não é o fim, queridos irmãos. Temos mais algo para mostrar para vocês. Vejam aqui. Este evento do Cisne Negro pode atrapalhar as eleições de 2022 nos Estados Unidos. Alerta o empresário Gary Cardone. Queridos irmãos, temos mais um homem pensante aqui. E o que ele vai falar sobre as coisas que irão atrapalhar as eleições? Evento cisne negro na economia. Olha aqui o que diz. Numa previsão surpreendente, o empresário Gary Cardone soou o alarme sobre um potencial evento de cisne negro que poderá impactar significativamente as próximas eleições de 2024 nos Estados Unidos e a economia em geral. Durante uma entrevista ao Kitco News, em 29 de dezembro, Cardone, conhecido pelas suas percepções sobre as tendências econômicas e a dinâmica do mercado, expressou suas preocupações, afirmando que ficaria surpreso se um evento substancial semelhante à pandemia não se desenvolvesse entre agora e agosto. Queridos, vamos fazer uma pausa aqui. O que esse homem está dizendo? Ele está apostando, ele diz que ele duvida que não venha a acontecer algo do gênero. O que ele disse? Algo semelhante ao quê? A pandemia. Amados, os eventos que estão para ocorrer nos Estados Unidos neste ano, não estamos falando de outro ano, estamos falando deste ano. Ele disse aqui, semelhantes à pandemia. Ele disse, poderão se desenvolver agora, ou talvez em agosto. Meus amados irmãos, será isso coincidência? Será isto coincidência? Vamos continuar acompanhando o que este homem disse. Ele disse aqui, ficarei surpreso se algo substancial, ou que a maioria das pessoas chamariam de cisne negro, não acontecer. O que ele está fazendo? Ele continua dizendo aqui, eu faria uma aposta de $50 mil a $100 mil, que em um momento entre agora e agosto haverá algum evento como o Covid-19, tipo 11 de setembro. Queridos irmãos, será que você e eu entendemos o que esse homem disse? Queridos, não estamos falando de um homem qualquer. Estamos a falar de homens de grande realce nos Estados Unidos da América. Grandes bilionários, milionários. O que este homem está dizendo? Ele está fazendo uma aposta. Querido, quando alguém faz uma aposta, ele sabe o que realmente está dizendo. Olha pelo dinheiro que ele está apostando. 50 mil a 100 mil dólares. E que ele disse? Eu aposto. Se realmente não vai acontecer em 2024 esses eventos, o problema das eleições e também problemas econômicos nos Estados Unidos, ele fala aqui, entre agora e agosto. Sim, ele fala isso, entre agora e agosto. Queridos irmãos, este homem sabe o que está falando. E o que ele disse? Que tipo de evento é esse? Um evento como a pandemia 19
ou como o 11 de setembro. Nós sabemos o que aconteceu no 11 de setembro. Continua aqui. Não posso dizer como isso será. Maior que a Ucrânia, maior que Israel, maior que todas as pessoas que protestam sobre as quais ninguém quer falar nas principais cidades do mundo, alertou Cardon. Coisas que ninguém quer falar. Eu quero dizer para você, você não vai ouvir isso que está ouvindo agora nas mídias convencionais. Ele continua. O empresário destacou a sua convicção de que os Estados Unidos já se encontram num estado de agitação civil, comparando-a a uma guerra civil sem mosquete, apontados uns contra os outros. Ele está dizendo, na realidade, já existe uma guerra civil no contexto de informação. Já existe uma guerra civil moral. Ainda não saíram as armas de fogo. O que é que ele está dizendo? Daqui a pouco sairão as armas de fogo. Ele continua. Apontou as profundas divisões entre os políticos, enfatizando a falta de acordo sobre questões fundamentais. Quando os políticos vermelhos e os políticos azuis não conseguem chegar ao acordo sobre que lápis usar, estamos praticamente em guerra. Simplesmente ainda não temos mosquetes apontados para os outros, afirmou Cardon. Queridos irmãos, quando ele fala aqui da cor vermelha e da cor azul, ele está falando desses dois partidos, os republicanos e os democratas. Queridos irmãos, nós precisamos realmente olhar com bastante atenção. Precisamos vigiar hoje. Eu não sou alarmista, queridos irmãos. Eu não sou fanático. Na realidade, nós estamos simplesmente apresentando evidências claras que nos mostram que o decreto dominical se aproxima. E nós sabemos o que significa a eleição do Partido Republicano. Trump está na sondagem, ganhando de lavada. Talvez possa não ser Trump, mas a gente vê e vamos mostrando aqui algumas predições, algumas programações preditivas acerca de tudo isso. Nós estamos vendo como as coisas estão ocorrendo e acreditamos que elas vão acontecer, porque aquilo que eles predizem, realmente eles fazem cumprir. Agora, nós precisamos buscar a preparação. E antes de terminar, gostaria de partilhar com vocês aqui a declaração do Espírito de Profecia que diz: ao mesmo tempo que a anarquia procura varrer todas as leis, não somente as divinas, mas também as humanas, a centralização da riqueza e poder, vastas condições para enriquecer uns poucos, que nelas tomam parte, às expensas de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto e matança, a disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa, tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Queridos amigos, nós sabemos o que é que convulsionou a França. Nós estamos vendo como o mesmo espírito que trouxe a Revolução Francesa, o tumulto, a anarquia, a violação das leis, tanto humanas como as divinas, trouxeram a ruína da nação francesa. Nós vemos aqui pela profecia que o mesmo está para acontecer com os Estados Unidos. E a nota da inspiração diz que o mesmo espírito que aconteceu na Revolução Francesa vai acontecer agora no mundo inteiro. Agora, quem estava por detrás da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789? Bem, queridos amigos, se o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta para continuarmos a analisar esses eventos. Nós vemos as nações em guerra estão se preparando para os grandes eventos estupendos. Cristo está voltando e nós precisamos buscar com urgência não só nossa preparação, mas fazermos o trabalho que já devíamos ter feito, o trabalho de casa, a proclamação do Evangelho, distribuirmos a verdade presente para todas as pessoas,
porque o tempo em que tudo se encerrará está prestes. Que o Senhor possa abençoar a todos. Nós viremos na próxima atualidade, se o Senhor nos permitir, para manter você alerta aos eventos dos últimos dias. Que Deus nos abençoe.